Signo de Aquário, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Flávio Tarô. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto. Vou fazer uma leitura atemporal aqui, não vai ressoar com todo mundo, pegue o que for para você, tá bom? Eu quero agradecer você inscrito no canal. Muito obrigado de coração, muito obrigado você que ajuda o canal de todas as formas, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, com valeu demais, muito obrigado mesmo, tá bom, meus amores? Nós saíram duas energias aqui, vamos só para mais uma. Mais uma tarô, por gentileza. Baralho novo, dessa vez eu estou utilizando, meus amores, o Vintage Tarô, já vou mostrar a caixinha dele aqui, só deixa eu ver essas duas lâminas aqui. Ah, já saíram três, olha que legal. Não tinha percebido. Vamos lá, só vamos clarificar. A caixinha do tarô é essa daqui, tá? Que eu estou utilizando na descrição do vídeo. Vou deixar aqui. Na descrição do vídeo tem esse e tem outros tarôs que eu indico, tá? Caso você queira adquirir um deck de tarô para começar, para você, utilize o link da descrição do vídeo, você ajuda o canal, tá bom? 6 de ouros. Uma lua. Tá vindo uma ajuda aí, hein, Aquário? Uma ajuda espiritual, uma ajuda de alguém desconhecido. Ou uma ajuda que você pediu. Só quero entender algumas questões. Temperança, as de copas. Pediu um relacionamento, Aquário? Pediu um relacionamento, pediu um retorno aqui. Tem gente que pediu retorno, tem gente que pediu relacionamento. 7 de ouros com 9 de ouros, tá? Tem gente que tá pedindo muito trabalho, muita ajuda financeira, rainha de copas. Rainha de copas, 9 de paus. Aquário, a rainha de copas não é a energia de vocês. É a energia de Câncer, Escorpião ou Peixes. Talvez vocês estejam lidando com essa energia, ou talvez aqui seja mais a necessidade. No fundo do deck aqui, nós temos a lâmina do louco. Que agora, enfim, agora, nesse momento, ela pode até estar falando assim de uma nova jornada, mas eu acho que essa lâmina do louco aqui, ela vai servir para ser citada um pouco lá na frente, não sei, ou talvez ela até venha aqui. Olha aqui, meus amores, nós abrimos com a lâmina do 7 de ouros aqui, tá? Foi clarificada pela lâmina do 9 de ouros. Alguém que está num trabalho, ou começou, ou já está trabalhando, pode receber uma proposta, o trabalho pode estar numa situação complicada, alguém que pode ter recebido um dinheiro, ou vai receber um dinheiro aqui, né? Que mais? Tarô, por gentileza, fala do 7 de ouros isolado aqui. A força. Tá, vamos fazer o seguinte, meus amores, para não ficar um negócio tão numa situação só, tá? Eu vou colocar esse 7 de ouros dentro da seguinte situação. Algo que você está em dúvida. Ou alguma questão de colheita com relação a alguma situação, tá? Então, encaixe essa situação em todos os lugares. Por quê? Porque nós saímos clarificando 7 de ouros com a lâmina da força. A lâmina da força fala do espiritual sobre o material, o domínio, né? O dominar a situação com sabedoria, né? Com destreza, vamos colocar assim. E quem veio clarificando essa situação foi a rainha de copas, que me traz algumas questões sentimentais, clarificada pelo 9 de paus, que fala de algumas questões no sentido assim, em que estão quase entrando fora de controle, ou algo que já está há bastante tempo, ou tipo
O que eu acho interessante é que tem coisas aqui que começaram e já começaram e já estão no limite. É o que eu estou achando estranho aqui, né? Vamos imaginar que, por exemplo, um relacionamento que começou há pouco tempo, mas ele já... algumas questões aqui para esse relacionamento já estão numa situação um pouco meio de limite, meio que Aquário olhando assim, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Sabe? Você tendo que ter uma destreza, uma força, uma sensibilidade, uma presença de espírito muito forte para estar conseguindo aqui estar dentro de uma situação que de uma certa forma é boa para você, é uma questão que é uma coisa bacana. Então pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, uma família, qualquer situação, algumas questões espirituais aqui, né? Mas só que vira e mexe essa situação, ela bate uma dúvida, porque ao ponto que a questão parece que tá bacana, de repente parece que o negócio não desenrola, parece que tem alguma coisa estranha, sabe? Alguma coisa estranha. E o 7 de ouros fala dessa situação de dúvida. Será que eu permaneço? Será que eu faço? As coisas tão bacanas, né? Eu consegui isso até hoje aqui, né? E aí você olha para esse 9 de olho, Sabe, se você não for para passar vergonha, pelo menos uma vez no dia, eu nem levanto da cama. Esse 9 de ouros aqui, meus amores, é como se você olhasse para essas questões, para essa situação da colheita, sabe, os resultados. Qual o resultado disso? O que vai... Sabe aquele negócio como se a gente acordasse e não esperasse tipo, não soubesse o que vai ser o amanhã, sabe? Será que o amanhã vai ser de colheita? Será que o amanhã vai ser de pauleira? Como é que vai ser essa situação amanhã? E aí, né, no centro da energia, nós viemos com o 6 de ouros. Essas lâminas novas são complicadas. 6 de ouros, meus amores, clarificado pela lâmina da Lua. A lâmina da Lua, ela fala de situações de equilíbrio, faz situações de equilíbrio, né? Então vamos dizer assim, que existem algumas fases que estão em uma situação de equilíbrio e outras fases estão em situação completamente de desordem, né? Porque a Lua tanto fala de uma situação positiva quanto de uma situação negativa também, né? Muito do lado ao 9 de ouros, ao lado ao 9 de paus aqui, traz uma instabilidade assim tremenda, sabe? Só que assim, meus amores, também aqui a lâmina da Lua, ela pode estar dizendo que, de uma certa forma, a espiritualidade está agindo dentro dessa situação, dentro dessa instabilidade. É como se as peças, aos poucos, elas fossem se encaixando aqui, sabe? O 6 de ouros, ele fala da reciprocidade. E a Lua traz algumas questões de medo, algumas questões de ansiedade, algumas questões de sonhos. Então eu vejo que tem pessoas aqui, aquarianos, que de uma determinada forma sonham com essa estabilidade, mas ao mesmo tempo não conseguem enxergar isso de forma tão visível assim, né? Algumas pessoas têm medo dessa instabilidade e tentam recorrer de alguma certa forma, ou até mesmo apelar para que haja algum tipo de estabilidade aqui, seja no que for, tá? Adapte ao seu momento, se é uma questão de relacionamento, de trabalho, de família, ou até mesmo da sua própria vida pessoal, até mesmo em questões espirituais aqui. Tá? Tô falando de questões espirituais porque nós temos a força, a temperança na mesa, que pode me trazer essa energia aqui também, tá bom? Vamos clarificar aqui, quanto tempo nós temos? Vixe, bastante. Tarô, 6 de ouros com a Lua, por gentileza. 8, aí ó, o que eu falei? Um medo, uma autossabotagem. Aqui, meus amigos, não, agora vamos ter que descobrir.
Não, vamos lá, vai. Que nem hoje, já que botou o pé na lama, bora nadar. Autossabotagem com relação à felicidade ou de que pode ser felicidade ou celebração. Aqui, olha que interessante, Iaco. Eu tô vendo pessoas que ficam dentro de uma situação de um impasse, de uma situação de uma coisa interna, que assim, nunca sabem quando vão poder levantar as copas, sabe? Nunca sabem quando vão poder celebrar, quando vão poder mostrar. Essa situação de 8 de espadas aqui, que ela fala de uma sensação de aprisionamento mesmo, ou até uma situação de autossabotagem, eu não vejo que essa questão aqui é que vocês estão autossabotando essa questão desse relacionamento. Não vejo isso. Eu vejo que aqui ou de relacionamento, ou de trabalho. Estou falando relacionamento, por que eu falei relacionamento? Deve ter alguém que está dentro desse processo aqui de relacionamento, mas pode adaptar o momento que for. Tem um as de copas aqui, né? Claro, fala mais do 8 de espadas com 3 de copas aqui, por gentileza, Tarô. Rei de pentáculos, vocês podem estar lidando com alguém de touro, virgem ou capricórnio. E alguém que está numa energia extremamente yang, né? Ou essa pessoa, ela pode estar fazendo algum tipo de negociação. Bem estranho essa... Se for uma questão de trabalho aqui, né? E você trabalha, por exemplo, numa empresa, você tem um chefe que ele é altamente negociador aqui. Mas se esse rei de pentáculos, ele tiver numa situação de sombra aqui, ele é desculpa, foi um completo boçal, sabe? Ele não sabe tomar decisões, é uma pessoa completamente impaciente, uma pessoa que muda de humor e personalidade a todo momento, sabe? Então pode ser uma situação de relacionamento, pode ser uma situação de trabalho. Aqui eu estou enxergando sim a energia yang, tá? Independente de ser para homem ou mulher, enfim, eu estou enxergando a energia yang, que é a energia masculina aqui no caso. Então fala para mim da lua isolada aqui. O que essa lua está falando? Isoladamente também. Oito de paus, uma mudança. A lua aqui traz a energia de mudanças para essas questões, mas complicou ainda mais, hein, Aqua? Pelo amor de Nossa Senhora. Se for mudança de humor, é mudança de humor constantemente. Se for fases, sim, por exemplo, um dia uma situação, no outro dia uma situação completamente diferente. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, o 6 de ouros, tarô, por gentileza. Caramba, hein, Aqua? Dizem que aquário não ama ninguém, mas quando ama, acontece uns trem desses daqui, se for uma questão de relacionamento. Eu tô vendo muito relacionamento aqui, gente, desculpa. Mas tem muita situação de trabalho. 6 de ouros. O 6 de ouros refletindo o 5 de ouros. Ou vocês já passaram por uma situação muito complexa aqui e agora estão meio que, de uma certa forma, revivendo isso. Nossa, sabe? Mas revivendo aqui, meus amores, que eu falo, não é que vocês voltaram na energia dos 5 de ouros, pode ser que tenham pessoas que estejam sim nessa energia, sabe? Mas eu vejo aqui muito uma situação de medo de reviver. Nós temos a lua na mesma linha,
O medo de reviver todas essas situações, situação de abandono, situação de escassez financeira, de escassez de sentimentos, de saúde, de isso, de aquilo, um monte de coisa complexa aqui. Por isso o 8 de espadas, a lua na mesa aqui falando, trazendo essa energia. A temperança com o as de copas, tarô, por gentileza. 4 de espadas. Do que nós estamos falando aqui, tarô? Por favor, dessa temperança com o as de copas. Eu estou mentalizando aqui a questão. Cinco de espadas. 4 de espadas e 5 de espadas. Uma preparação. Olha que interessante, é controverso aqui. A justiça no fundo do deck, meus amores. A temperança, ela fala de uma situação de equilíbrio. Ela fala de um amparo espiritual, né? Conexões espirituais aqui, obviamente, mas só que nós temos um as de copas. O as de copas fala de um início de um relacionamento. Com a temperança, ele pode falar de alguém que pode retornar aqui. Pode ser que aqui, meus amores, tem uma situação um pouco mais complicada, porque aqui, nessa questão, se for uma situação de relacionamento, de alguém que está num relacionamento com essas energias de algo que hoje tá bacana, amanhã não está bacana, sabe? Pode ser que um passado retorne aqui, tá? E tenha uma situação complicada aí para você estar resolvendo, tá? Por isso o 4 de espadas, né? O 4 de espadas fala assim, olha, fica na tua aí, se prepara, porque não parou por aí não. Não parou por aí não, né? O 4 de espadas, ele não é o descanso do guerreiro. Pode até ser esse negócio de cura do 3 de espadas, sabe? Eu não considero o descanso do guerreiro. Guerreiro do quê, pô? Guerreiro vai lutar aqui, ó, no 5 de espadas, mano. Entende? 3 de espadas sofreu uma traição, pô. Entende? Nossa Senhora. É bem isso mesmo, né? Esse 4 de espadas aqui, ele traz essa energia do preparar-se. Do preparar-se para alguma questão de disputa aqui. Um 5 de espadas, ele traz essa energia de disputa, traz algumas questões com relação à dor de cabeça, com relação a algumas situações. Só que aqui, meus amores, tendo uma situação de retorno de passado, e a gente pode estar até falando aqui, pode até enquadrar nessa questão de trabalho, viu? De um trabalho antigo voltar aqui. Mas se for uma situação de relacionamento de retorno de passado aqui, é como se você tivesse que decidir isso. Olha que interessante, eu vejo que dentro dessa situação, desse relacionamento, que é de uma certa forma inconstante, se for uma questão de relacionamento, existe muito amor, existe muita verdade aqui, né? Mas também tem essa questão de um retorno que pode voltar aqui para bagunçar, mas vai bagunçar quem, por exemplo, imagina que você está naquela parte boa. Então vamos colocar aqui o relacionamento, já que a gente está falando de relacionamento. Vamos colocar que você está na parte boa do relacionamento, tá tudo bacana, tá? Aí de repente alguma coisinha acontece, a pessoa fica estranha, você já não sabe se amanhã a pessoa vai estar do mesmo jeito, sabe? Aquele negócio que eu expliquei anteriormente. Nesse momento em que acontece essa situação, é o momento em que tem uma reaproximação de alguém do seu passado, que pode vir aqui de uma certa forma causar alguma questão de dúvida aqui, tá? A lua, ela fala de situação de... A lua não, perdão, gente. O 8 de paus, ele fala de situações de mudanças aqui.
também, tá? Então você pode estar lidando com alguém que está longe. Nossa Senhora, essa leitura aqui, não vou falar nada. Pode estar lidando com alguém que está longe, pode estar lidando com essa situação de não saber como é que vai ser a situação do amanhã. Essa situação que está longe, ou pode ser você também longe, nessa energia da dúvida, será que vale a pena, será que não vale a pena? Por isso também às vezes tem essa situação da inconstância aqui, dessas fases acontecerem, sabe? O que eu acho interessante aqui é que não tem alguma coisa que fale assim, não vai dar certo, sabe? Não tem alguma coisa, não tem lâminas aqui que me indicam que essa situação aqui de um modo geral, seja ela qual for, ela não vai dar certo. Mas aqui mostra esse processo de instabilidade aqui, né? Tarô, fale-me mais sobre quanto tempo nós temos, 21, fale mais sobre essa situação aqui e a gente já utiliza essa questão como conselho aqui. Aí o 4, eu vou aceitar 4. Eu vou aceitar 4. 5 na realidade caiu, né? Para complicar mais, vamos lá. Abriu aqui, nós temos a lâmina do diabo, a energia de Capricórnio extremamente forte aqui nessa leitura. O 9 de copas, que fala de uma situação de sonhos e desejos. Cavaleiro de copas, trazendo aqui em direção ao As de espadas, trazendo uma comunicação de uma situação extremamente bacana e agradável, tá, meus amores? É como aqui eu vejo que vai ter uma comunicação, aqui eu vejo que vai ter uma conversa e eu vejo que vai ter uma solução ou uma resolução dessas questões aqui, tá? A lâmina do diabo, ela fala, dentre tantas situações aqui, que é importante nesse momento, talvez lidar um pouco com essas questões de ego, tá? Tanto com agora é a parte que é o vespeiro da situação, né? Tanto lidar com o ego dessa pessoa ou dessas pessoas envolvidas, se for uma situação de trabalho, mas se for uma situação de relacionamento dessa pessoa, quanto lidar com o seu próprio ego. Entender que as questões de aprisionamento, aqui ao qual Aqua se sente de uma certa forma aprisionado, aqui a uma situação, a essa situação, essa questão é pura, única e exclusivamente sua, já que foi uma situação de certa forma que você manifestou. Você sonhava, era um desejo de um relacionamento ou de um trabalho assim, assado. É que neste momento, pela situação ser algo de certa forma recente, ou não, pode até ser algo que já está há um bom tempo. Aqui nós temos um 7 de ouros com 9 de ouros, né? Não é verdade? Então, essa questão aqui que por ser recente, ou a situação por ela ter mudado, ou até essa própria questão aqui da distância, isso pode estar mexendo demais com está movimentando demais essa situação. O que mais, Diabinho, você tem para falar aqui, querido? Não, temperança. O diabo com a temperança na mesa, ele traz uma situação equilibrada, né? Eu não vejo, aqui pode ser algumas questões financeiras também que não estão tão em ajuste, mas vão ajustar, tá, Aqua? É só ter um pouquinho, aí a gente entra nessa energia, né, do Rei de Pentáculos. Deixa eu utilizar essa lâmina aqui. Rei de Pentáculos é a paciência, né? A temperança também fala de algumas questões de paciência, mas o 9 de copas que está me trazendo muito essa situação, porque o 9 de copas é a certeza da realização dos sonhos. O cara tá tranquiletes ali, ele sabe que ele tem essas 9 copas aqui e tem uma comunicação que chega, tá?
Ou você faz uma comunicação e de uma certa forma traz a solução para essa situação, ou há uma comunicação que de uma certa forma vai ser benéfica. Mesmo que essa situação seja, mesmo que essa solução que vai ser benéfica, seja de uma certa forma algo que a um primeiro momento não venha tanto te agradar. Cavaleiro de ouros com 2 de pentáculos com o enforcado. Traduzindo, paciência. Paciência que as coisas realmente elas vão de uma certa forma se ajeitar aí. Tá bom, Aqua? Não tem muito o que falar aqui, o tarô não, são muitas energias, então o tarô ele não vai trazer tantos detalhes aqui, mas enfim. A agenda, meus amores, para julho está aberta, tá bom? Tem poucas vagas já, eu atendo só 2 pessoas por dia. As minhas leituras têm duração de 1h30, são ao vivo por videochamada, tá bom? Não é gravado, nada contra quem grava, que eu prefiro o tete a tete. Tá joia, meus amores? Na descrição do vídeo tem o WhatsApp, do lado tá escrito clique. Você clica lá, abre o WhatsApp, não precisa nem me adicionar na agenda, tá bom? No mais, semana que vem estamos aí. Espero poder ter ajudado de uma certa forma. Milhões de beijos para vocês. Deixa o seu like, deixa o seu curtir, enfim, seu comentário aí, sua inscrição, tá tudo certo. Obrigado, um beijo e tchau, tchau, meus amores. Ih, tá com ponto aqui, ó.